Salve galera, beleza? LF do canal LF Resolve aqui para mais uma aulinha. Agora vamos falar de NOx. Então, NOx nós vamos falar o significado, também conhecido como número de oxidação, né? E a gente pode chamar de NOx. Nós vamos falar um pouquinho sobre o significado, como calcula o NOx e a importância do NOx para a química como um todo, para o desenvolvimento de outros conteúdos. Então, o NOx ele é uma ferramenta importantíssima, tá bom? Então, a química sem NOx, ela não é quase nada. Então vamos lá, vem com a LF, vamos falar um pouquinho sobre número de oxidação, beleza? Vem comigo. Então o número de oxidação, também conhecido como NOx, por definição, galera, é um número que ajuda a entender como os elétrons estão distribuídos em torno de um átomo. Isso nós chamamos de cargas, que elas participam, né, de um composto iônico ou de uma molécula. Então dentro de uma molécula existem lá os elementos, ou de um composto iônico, ou de um íon composto, né, um íon formado por mais de um elemento, e os elétrons estão distribuídos ao redor desses elementos. Os elétrons podem estar mais deslocados para um e menos deslocados para outros. Os elétrons podem ser cedidos para um e retirados de outros. Então, o que vai mostrar para a gente esse fenômeno de doação, de perda, de ganho de elétrons é a carga do elemento, beleza? Então, como a gente pode resumir, o NOx ele vai representar a carga dos elementos em seus compostos. E essa carga ela pode ser derivada da saída efetiva de um elétron ou da entrada efetiva de um elétron, ou da saída parcial ou da entrada parcial. Por isso que existem dois tipos de cargas, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a importância do NOx para a química como um todo. Então o NOx vai ser importante para nomenclatura de compostos orgânicos, inorgânicos, como ácidos, óxidos, bases e sais. Então é importantíssimo a gente saber calcular NOx para dar a nomenclatura desses compostos. Entender fenômenos de oxirredução, o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor, isso vai ser importantíssimo. Balanceamento de equações envolvendo redox, eletroquímica e reações de oxidação em compostos orgânicos. Entender quando um álcool oxidou, quando um alceno oxidou. Isso vai ser importante também, você calcular o NOx do carbono antes e depois da reação. Como o LF falou antes, existem dois tipos de carga. A carga que eu chamo de carga efetiva, que é quando ocorreu a saída efetiva de um elétron e a entrada efetiva de um elétron. Isso é o que nós chamamos de carga real. Então a carga real vai representar o NOx dos elementos dentro de um composto iônico ou dentro de um íon, tá bom? Um íon monoelementar. Então, um exemplo aqui de um composto iônico, o NaCl. O sódio perde um elétron para a formação desse composto, logo ele vai ter NOx mais um. O cloro recebeu um elétron dentro desse composto, logo ele vai ter o NOx menos um. Aqui um outro exemplo, óxido de cálcio. O cálcio ele perde 2 elétrons para o oxigênio, isso a gente tem lá aquela base de ligação química, tá, gente? Por que o cálcio vai perder 2, o oxigênio perde 2, o cálcio ele é um metal, tem tendência, assim como o sódio, tem tendência em perder elétrons, porque é raio grande, energia de ionização baixa, baixa afinidade por elétrons. Então é mais fácil para ele se tornar estável perdendo elétrons. Então no caso o cálcio perde 2 elétrons, o sódio perde 1 também. Já o oxigênio ganha 2 e o cloro ganha 1. Então, no óxido de cálcio, o cálcio perdendo 2, ele vai ficar com carga mais 2. E o oxigênio ganhando 2 fica com carga menos 2. Bom, outro tipo de carga é a carga parcial, quando o elétron ainda não foi efetivamente para um dos elementos da ligação. Isso é como se fosse um cabo de guerra. Imagine 2 átomos disputando os elétrons da ligação. E agora a gente não está falando mais de ligação iônica. A gente está falando de ligação que tem um compartilhamento, que é a ligação de compartilhar, valente. Toda vez que você encontrar a palavrinha valência ou valente, tá, gente? Palavra valência ou valente, ó. A palavra valência está associado à ligação. Então, o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente é uma ligação que tem compartilhamento de elétrons. E aí, como esses elétrons estão sendo compartilhados, por exemplo, por um átomo A e um átomo B, quem tiver a maior tendência em puxar esse par de elétrons da ligação, e esse fenômeno nós chamamos de eletronegatividade, essa propriedade, né? Não é fenômeno, essa propriedade, eletronegatividade, quem tiver a maior eletronegatividade
vai trazer o elétron mais para o seu lado, como se fosse um cabo de guerra. E ao trazer o elétron mais para o seu lado, vai adquirir uma carga parcial negativa. E o outro vai ter uma carga parcial positiva. Então a carga parcial está diretamente associada à eletronegatividade, beleza? Então o átomo com maior eletronegatividade, ele vai trazer o par de elétron mais próximo do seu ambiente, e aí aquele ambiente vai ficar negativo. Beleza? Vale lembrar quem são os elementos mais eletronegativos: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. São todos ametais. Os ametais são mais eletronegativos. Por quê? Porque a eletronegatividade ela está associada à alta energia de ionização, ou seja, é difícil tirar elétron desses átomos, e a alta afinidade eletrônica. São duas propriedades periódicas importantes para a gente entender o que é eletronegatividade. Então, quando combinado alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica, o elemento é muito eletronegativo. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o exemplo de carga parcial, HCl, por exemplo. No HCl, a gente tem a ligação compartilhada, né, os elétrons compartilhados entre o cloro e o hidrogênio. Como o cloro é mais eletronegativo, ele vai assumir uma carga parcial negativa porque vai atrair o par de elétrons da ligação. E aí o hidrogênio, consequentemente, vai ficar com um ambiente menos negativo, ou seja, mais positivo, e ele vai assumir uma carga parcial positiva. Nesse caso, o NOx, como é um número, a gente vai representá-lo de uma maneira inteira. Então, o NOx do cloro vai ser -1 e o NOx do hidrogênio vai ser +1. Lembrando, como eu falei lá no início, o NOx ele representa a carga, seja ela real ou parcial. A partir do momento que eu desenvolvo e coloco o NOx, já não me importa tanto se a carga é real ou parcial. Beleza? Então está aqui o NOx dos dois elementos. Então, aplicando esse raciocínio, agora vamos ver para a molécula da água. Ó, a molécula da água, a gente tem duas ligações. Então, a gente vai ter que ver a diferença de eletronegatividade para essa ligação e para essa aqui. Então, como é que vai ficar? Se a gente pegar o hidrogênio e comparar com o oxigênio, o hidrogênio é menos eletronegativo. Então, ele assume uma carga parcial positiva, vai ter o NOx +1 nos dois casos. E o oxigênio, como está fazendo duas ligações com os hidrogênios, ele vai ter o NOx -2, porque ele vai assumir uma carga parcial negativa quando eu comparo ele com essa ligação aqui, e desse lado aqui ele vai assumir uma outra carga parcial negativa. Então, essas duas cargas parciais negativas vão ser representadas pelo NOx -2. Tudo bem? Bom, a gente pode entender que essa prática ela não é uma prática muito viável, né? Imagina eu ter que abrir todas as moléculas na fórmula estrutural e ficar vendo quem é o elemento mais eletronegativo por ligação. Isso não é tão simples assim, né? Imagine para essa molécula aqui que é o ácido sulfúrico. A gente vai ter que ficar olhando, ó, quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? O hidrogênio vai assumir carga parcial positiva. Aí o oxigênio negativo. E aqui entre oxigênio e enxofre. O oxigênio negativo e enxofre positivo. Aqui é a mesma coisa, ó, o oxigênio negativo e enxofre positivo. Aqui, ó, o hidrogênio positivo e o oxigênio negativo. Aqui são duas ligações, então aqui eu já coloco direto 2 negativos para o oxigênio e 2 positivos para o enxofre, assim como nessa parte aqui da ligação. Ó, imagina, a gente tem que ficar fazendo isso para todas as moléculas, né? Então aqui a gente vai botar os NOx dos elementos, né? Que vai ser -2 para os oxigênios e +6 para o enxofre e +1 para os hidrogênios. Então isso não é tão trivial. Então daqui a pouco a gente vai ver o quê? As regras para o cálculo de NOx, que vai facilitar muito a nossa vida. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre NOx de carbono em compostos orgânicos. Como é que a gente calcula? Imagina essa molécula, eu tenho 3 carbonos, eu vou calcular o NOx de cada um. Então, primeiro, eu vou calcular o NOx do carbono que eu numerei como carbono 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar essa molécula, porque o que está do lado dela é carbono. E vou colocar a carga dos hidrogênios. Por que os hidrogênios ficam com carga +1? Porque o hidrogênio é menos eletronegativo do que o carbono. A gente viu a fila de eletronegatividade ainda há pouco. Então, como o hidrogênio é menos eletronegativo, ele vai assumir uma carga parcial positiva. E é 1 por quê? Porque só tem uma ligação. Por que eu esqueço esse lado aqui da molécula? Porque logo depois é carbono. E carbono ligado a carbono, nós temos 2 elementos iguais. Então, não há diferença de eletronegatividade. Então, eu esqueço essa parte da molécula que tem o carbono
ao lado. Então, qual vai ser o NOx do carbono que está em destaque aqui? A gente precisa zerar essa carga, porque a gente está falando de uma molécula que ela é neutra. Então, logo, esse NOx aqui é menos 3. Beleza? Então, agora vamos calcular o NOx do carbono 2. Ó, o carbono 2, o que eu vou fazer? Mesmo passo a passo. Eu vou pegar o que está ligado a ele, são 2 hidrogênios, então cada um com carga positiva. Eu vou negligenciar aquela parte do carbono e vou negligenciar outra parte que tem carbono. E aí, quanto é que vai ser o NOx? Se eu tenho 2 cargas positivas ligadas a ele, ele tem que ter 2 cargas negativas, então ele é menos 2. Agora vamos para o terceiro carbono. O terceiro carbono, ele tem do seu lado um outro carbono, acima dele um oxigênio e o outro lado é um cloro. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Ó, vamos ver, o oxigênio ele é menos 2, porque ele é mais eletronegativo do que o carbono e faz 2 ligações. Está aqui, ó, 2 ligações covalentes. Ele é mais eletronegativo, vai assumir carga menos 2. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono, está fazendo uma ligação. Logo, o NOx dele vai ser menos 1. O que está do outro lado é carbono? Esquece. Logo, nós temos aqui menos 2 com menos 1, menos 3. Isso aqui, para zerar a carga, vai ser mais 3. Beleza? Então, nós calculamos o NOx de cada um dos carbonos dentro dessa molécula. Logo, nós podemos fazer o NOx médio. O que é o NOx médio? Você vai somar todos os NOx de todos os carbonos e dividir pela quantidade de carbono. Então, a gente teve lá o NOx do primeiro carbono, menos 3. Então, está aqui, menos 3. O segundo carbono, menos 2. E o terceiro carbono, mais 3. Dividir por 3, porque são 3 carbonos na molécula, nós vamos ter o NOx menos 2/3. Pode acontecer isso? Claro que pode. Beleza? Bom, eu falei para vocês que uma das importâncias é a gente entender por que ocorre uma reação de oxidação em compostos orgânicos. Vamos pegar aqui um álcool primário. Vale lembrar que um álcool primário como é esse aqui, ó, por que ele é um álcool primário? Porque a OH está ligada a um carbono, que é um carbono que está ligado a apenas outro carbono, ou seja, um carbono primário. Álcool primário, quando oxida, e essa oxidação é enérgica, ele forma ácido carboxílico. Mas vamos ver por que isso aqui é uma oxidação. Se é uma oxidação, tem um que acontecendo. Lembre-se sempre que uma oxidação nada mais, nada menos do que envolve a perda de elétrons. Então, oxidação foi quem perdeu elétrons e eu vejo isso com aumento do NOx. É o famoso OPA. Opa, oxidação foi quem perdeu elétrons e eu vejo isso com o aumento do NOx. Então, o que tem que acontecer aqui nessa oxidação? Então, eu destaquei esse carboninho aqui, ó. Eu destaquei ele e vamos ver o NOx dele agora. Esquece aquela parte lateral da cadeia, porque lá é carbono que está ligado a ele. Ó, os hidrogênios são menos eletronegativos do que o carbono, vão ficar mais 1. Esse hidrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, vai ficar mais 1, porque está fazendo uma ligação. Esse oxigênio é menos 2, porque está fazendo ligação com o carbono e com o hidrogênio. E ele é mais eletronegativo do que os dois. Então o ambiente dele vai ficar negativo 2 vezes. Logo, esse carbono aqui, para zerar toda essa carga aqui, vai ser igual a quanto? Ó, nós temos 3 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então tem um excesso de uma carga positiva. Logo, esse carbono vai ter o NOx menos 1, para zerar todas as cargas positivas ao redor dentro dessa molécula. Bom, como eu falei para você, o ácido ele é formado pela oxidação do álcool primário. Então ocorreu uma oxidação. Se for uma oxidação, o que tem que acontecer com o NOx desse carbono aqui, que é menos 1? Esse NOx precisa aumentar. Vamos calcular o NOx do carbono, que está agora ligado à carbonila e à hidroxila. O nome desse grupo é carboxila, beleza? Então vamos lá, vamos calcular o NOx desse carbono. O NOx desse carbono vai ser mais 3, mas por que LF? Vamos lá. Ó, lembra que a gente esquece essa parte aqui da molécula, a gente negligencia, porque logo ao lado é carbono. O oxigênio é menos 2 porque tem 2 ligações e é o mais eletronegativo. Esse oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, do que o hidrogênio, também é menos 2. Esse hidrogênio vai ser mais 1. Logo o carbono vai ser, ó, menos 2 com menos 2 dá menos 4. Com mais 1 dá menos 3. Dá mais 3, perdão. Dá menos 3, é óbvio, menos 3. Mas para o carbono, ele tem que zerar esse menos 3. Então ele vai ser mais 3. Beleza? Então ele vai precisar zerar essa carga que ficou em excesso, que é de menos 3. Então olha como é que ele saiu. Ó, ele saiu do NOx
menos 1 e foi para o NOx mais 3. Então vai ser o NOx final mais 3 menos o NOx inicial, que é menos 1. Então a variação de NOx foi de quanto? De 4 unidades. Então ocorreu de 4 unidades para cima. Então ocorreu uma oxidação. Beleza? Bom, para facilitar a gente não ficar fazendo assim, abrindo a molécula, vendo o que é o mais eletronegativo, quantas ligações, a gente tem regras básicas para cálculo do número de NOx. A primeira regrinha é que o NOx substância simples é igual a zero. Vamos lembrar o que é substância simples, formada pelo mesmo elemento. Se ela é formada pelo mesmo elemento, não vai ter aquela diferença de eletronegatividade. Então, o par de elétron da ligação vai ficar onde? Ali, certinho, entre os elementos. E se for um elemento metálico, a gente vai ter o NOx também igual a zero. Bom, íons simples, o NOx vai ser a sua carga. O que é um íon simples? É um sódio positivo, um ferro 2, um ferro 3, um ânion S2-, que a gente chama de sulfeto, o íon H+, que a gente chama de próton. Tá? O H+, a gente chama de próton por quê? Porque o hidrogênio ele é formado por um elétron e um próton. Quando ele vira H+, ele perdeu o seu único elétron. Logo, ele se torna um próton. Então, isso é importante. Às vezes, a gente escuta o termo protonação, desprotonação, é a entrada ou a saída de íon H+. Beleza? Então, vamos continuar aqui com a nossa regrinha. Metais alcalinos, que é a família 1, antiga família 1A, lítio, sódio, potássio. Ali na carta, coisas roubadas. Coisas furtadas, perdão. Ali na carta, coisas furtadas. Lítio, sódio, potássio, frâncio, rubídio, essa galera toda. Então, todos eles vão ter NOx mais 1. Já os metais alcalinos terrosos, que está ao lado, antiga família 2A, atualmente família 2, vão ter NOx mais 2. Alumínio vai ter NOx mais 3. Esses são os NOx fixos, tá, gente? Então, vamos ver aqui exemplo. NaCl, o NOx do sódio é mais 1. É fluoreto de lítio, o NOx do lítio é mais 1. Sulfeto de potássio, potássio é mais 1. Óxido de cálcio, o cálcio é mais 2. Sulfeto de manganês, manganês é mais 2. Cloreto de estrôncio, o estrôncio é mais 2. Sulfeto de alumínio, o alumínio é mais 3. Belezinha? Então esses são os caras que o NOx fixa. Esse é importante para a gente poder calcular o NOx das espécies que têm NOx variado. Então, mais uma regrinha. Quarta regra. A prata e o zinco têm NOx fixo. A prata mais 1, o zinco mais 2. Então, exemplos aqui. Ó, cloreto de prata, a prata é mais 1. Sulfeto de zinco, o zinco é mais 2. Quinta regra. Halogênios em compostos sem oxigênio têm NOx menos 1. Um detalhe importantíssimo. O flúor sempre vai ter NOx menos 1. Independentemente de quem ele esteja ligado. Se é oxigênio ou se é outro elemento. O flúor sempre é menos 1. Já os outros halogênios, que seria o cloro, o bromo e o iodo, eles terão NOx menos 1 na ausência de oxigênio. Se o oxigênio estiver ligado a eles, vai depender da quantidade de oxigênios, o NOx vai mudar. Então a gente vai calcular o NOx deles. Mas se eles estiverem sem oxigênio numa estrutura, NOx menos 1. Então, exemplo, cloreto de sódio, o NOx do cloro é menos 1. Brometo de potássio, o NOx do bromo é menos 1. Beleza? Continuando com nossas regrinhas, que são importantes. Hidrogênios compostos têm NOx mais 1. Exceto quando ligado a um metal alcalino terroso, que vai ser menos 1, porque eles têm a prioridade. Então aqui no HBr o NOx do hidrogênio é mais 1. Na água o NOx do hidrogênio é mais 1. Já no hidreto de sódio, quem é mais 1? O sódio, o hidrogênio é menos 1. No hidreto de cálcio, o hidrogênio é menos 1 e o cálcio vai ser mais 2. Beleza? Bom, sétima regra, o oxigênio em seus compostos, exceto ligado a flúor, que é mais eletronegativo do que ele, e nos peróxidos e superóxidos, que é uma aula de função inorgânica que o LF vai fazer para vocês. Então, quando você tem oxigênio e não tem essas estruturas, o oxigênio é menos 2. Então, na água, por exemplo, o oxigênio é menos 2. No óxido de carbono, né, o dióxido de carbono é menos 2. Agora, já no fluoreto de oxigênio, o oxigênio é mais 2, porque o flúor sempre é menos 1. Já no peróxido de hidrogênio, que são peróxido, então a água oxigenada, o NOx do oxigênio, menos 1. Peróxido de sódio, menos 1. Peróxido de cálcio, menos 1. E no superóxido de potássio, menos meio. Peróxidos e superóxidos são compostos binários contendo um metal e o oxigênio. E esse metal é um metal representante da família dos alcalinos ou alcalinos terrosos. Beleza, galera? Muito raro ter outro metal. Bom, peróxido e superóxido, como eu falei, está aqui a definição. A gente vai aprender isso em funções. Substâncias compostas terão a soma dos NOxes multiplicados pela atomicidade de cada elemento na estrutura igual a 0.
Bom, agora a gente começa a melhorar, né, o nosso cálculo do número de oxidação. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu quero calcular o NOx do enxofre nesse composto. Lembrando que o alumínio tem regra, NOx do alumínio sempre mais 3, e o oxigênio só não é menos 2 se ligado a flúor ou na presença de peróxido ou superóxido, que não é o caso. Lembrando que peróxido e superóxido são compostos binários. Aqui eu não tenho um composto binário, então oxigênio menos 2. Então eu conheço o NOx do alumínio e conheço o NOx do oxigênio. Vou calcular o NOx do enxofre. Primeira coisa, essa estrutura ela é formada por um íon, que é a parte negativa, ou seja, um ânion, é um ânion com mais de um elemento químico, ou seja, um ânion composto. Então, qual é o macetinho aqui? A gente vai pegar esse 3 aqui e multiplicar ele aqui dentro do parênteses como se fosse uma propriedade distributiva da matemática. Então, olha o que a gente vai fazer. Ó. A gente vai trabalhar com isso. Feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos montar tipo um joguinho da velha. Ó. Monta um joguinho da velha, isola todos os elementos que fazem parte do composto. Nessa primeira linha, você vai colocar o NOx dos elementos que você conhece e aquele que você não conhece você vai chamar de X. Então vem com o LF aqui. Ó. O NOx do alumínio a gente sabe, vale 3. O NOx do enxofre eu não sei, X. O NOx do oxigênio, menos 2. Beleza? Na segunda linha, você vai colocar o NOx vezes a atomicidade. Então, eu tenho 2 alumínios na fórmula, vão ser 3 vezes 2, mais 6. 3 enxofres na fórmula, 3x. 12 oxigênios vai ser menos 24. Como isso aqui é uma estrutura neutra, isso eu vou igualar a zero. Igualando a zero, nós vamos isolar x. Ó. X vai ser igual. O menos 24 passa para lá, virando mais 24. O mais 6 passa para o outro lado, vira menos 6. Então, nós temos que 3x é igual a mais 24 menos 6, dá mais 18. Vou passar o 3 para cá dividindo. Vai ser mais 18 dividido por 3. O NOx do enxofre é mais 6. Lembre-se sempre que você precisa colocar o sinal, independente se ele é positivo ou negativo. Vamos fazer mais um. Ó, eu quero calcular o NOx do fósforo nesse composto aqui. Vamos lá. Vamos isolar de novo os elementos. E na primeira linha vamos colocar o NOx dos elementos que a gente conhece. E quem a gente não conhece a gente chama de X. Sódio metal alcalino, NOx mais 1. Fósforo é que eu quero calcular, X. O oxigênio, menos 2, porque não é nenhuma daquelas exceções. 4 fósforos vai gerar mais 4. 4 sódios, perdão. 4 sódios mais 4. 2 fósforos, 2x. 7 oxigênios, menos 14. Logo, a gente já vai isolar 2x, vai ficar com mais 14 menos 4. 2x vai ser mais 10, x é igual a mais 5. Aqui eu já fiz mais direto. Então, o NOx do fósforo aqui é mais 5. Beleza, galera? Então, é assim que a gente usa as regras para o cálculo do NOx. A última regra envolve íon composto. Um íon composto ele é formado por 2 ou mais elementos e ele vai ter uma carga em excesso. E é essa carga aqui que a gente vai igualar aquele somatório que nós fizemos. Ao invés de igualar a zero, nós vamos igualar a carga desse íon. Então vamos lá, de novo, vamos fazer o nosso joguinho da velha e vamos colocar o NOx para quem a gente conhece. O cromo é quem eu quero calcular, vou chamar de X. Já o oxigênio, eu conheço o NOx, é menos 2. Isso tudo aqui eu vou igualar a menos 2 porque é a carga. Mas aí agora eu vou multiplicar pela atomicidade. Vai ser 2x, eu tenho 7 oxigênios menos 14 e igualo isso a menos 2. Então, nós ficaremos com 2x é igual a mais 14, menos 2, que vai dar 12, mais 12, né? Vamos botar o sinal. E x vai ser mais 12 dividido por 2, mais 6. Então, achamos o NOx do cromo aqui. Beleza? Então, vamos fazer mais um. Ó, eu vou calcular o NOx do enxofre aqui. Então, o enxofre está nesse íon, menos 2. Então, aqui eu vou chamar de x, porque eu não sei o NOx dele. O oxigênio é menos 2. Isso aqui é igual a menos 2, que é a carga desse íon. Lembrando que isso aqui não é o NOx do oxigênio, é a carga do íon, tá, gente? Por favor, cuidado. Então, a gente vai ter x, 4 oxigênios menos 8, igual a menos 2. X vai ser o menos 8, passa para lá, vira mais 8. Já faço direto aqui, mais 6. Show de bola? Beleza. Bom, galera, vamos ver aqui que as principais famílias e os possíveis NOx dela. Então, existem famílias que a gente pode ver que o NOx ele vai variar
em torno desses valores. Ó, quando é nitrogênio e fósforo, vai ser de mais 5 a menos 3. Quando for da família do oxigênio, mais 6 a menos 2. Quando for a família do flúor, mais 7 a menos 8. Pode ver que essa variação é sempre de quanto? De mais 5 a menos 3? De 8. De 8. De 8. Não passa disso, tá? Pensa por quê. Beleza? Vamos lá. E os metais com principais NOx, né? Os principais metais que são cobrados em prova e os seus NOx variados. Vamos lá. Essa tabelinha aqui, ó. Cobre 1 e 2, ouro 1 e 3, níquel 2 e 3, ferro 2 e 3, cobalto 2 e 3, cromo 2 e 3 e tem o 6 também, tá? O cromo tem 2, 3 e o 6 também, é o importante. O manganês 2 e 4 e tem o 7 também. O estânio 2 e 4, o chumbo 2 e 4. Quais são os elementos mais comuns em prova? Ferro, manganês, chumbo e cromo. Esses são os caras que você precisa ficar ligado. Belezinha? Tudo bem? Então, gravem esses caras aí. Show de bola? Bom, para exercitar, eu vou deixar aqui 2 probleminhas para vocês. Ó, esse probleminha você vai responder aqui nos comentários. Eu quero que você calcule o NOx do cloro nesse composto, nesse aqui e nesse aqui. Então, deixe aí nos comentários o seu resultado que a LF vai te ajudar. Caso você não consiga, a LF vai nos comentários e te ajuda. E também a gente vai fazer o cálculo do NOx, também mais um exercício, ó, que vai ser o NOx do enxofre aqui e aqui. Beleza, galera? Então, acompanha a LF aí nas redes sociais, LF com canal no YouTube, LF lá no Instagram, com muita coisa interessante para te ajudar nos seus estudos, para te ajudar a passar numa prova do vestibular, a resolver sua lista de exercícios da sua escola, a te ajudar na matéria que você está tendo dificuldade. Então, manda sugestões aí para o LF, que o LF faz aquilo que você pediu. Mata no peito, sai jogando. Vem com o LF, vamos resolver. Abraço. Até a próxima aula que nós vamos falar de fenômenos de oxirredução. Vem comigo.